Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre movimento uniforme e a gente vai conversar sobre os casos de ultrapassagem, quando um carro ultrapassa o outro, ultrapassa um caminhão, quando um trem cruza com o outro, sobre o tempo de ultrapassagem, sobre as características de tamanho de um, tamanho de outro. E você vai ver, da forma como eu vou te ensinar a resolver exercício, que ele não precisa ser tão difícil como a gente está acostumado a achar que é, tá certo? Então vem comigo, vamos aprender isso bem direitinho, vamos lá! Pessoal, agora olha só, como a gente vai falar sobre carro, ônibus, caminhão, trem, tanto faz, mas são sempre dois deles em movimento, a gente vai ter que sempre saber analisar a chamada velocidade relativa. Como a gente também tem que analisar lá nas aulas de ondulatória, quando a gente fala sobre efeito Doppler, tá certo? Vem aqui comigo que eu vou te explicar isso bem certinho, vamos lá. Para a gente entender isso bem certinho, eu vou colocar numa primeira situação aqui para vocês, um carro indo para a direita com uma velocidade de 50 km por hora e outro indo também para a direita com uma velocidade agora de 80 km por hora. O que acontece? Só de olhar para a figura, a gente percebe que, como o que está na frente está mais rápido do que o outro, o carro amarelo não vai conseguir alcançar o azul vai começar a se afastar dele. Mas ele se afasta com qual velocidade? Com 80? Com 50? Na verdade, com nenhuma das duas. O que acontece é o seguinte, como eles estão em movimento os dois para o mesmo lado, o que vai acontecer aqui é que a velocidade relativa vai ser dada pela diferença entre as velocidades. Então, no caso, vai ser 80 menos 50, e eu posso dizer para vocês que a velocidade relativa vai ser de 30 km por hora. E detalhe, né? Como o carro que está na frente está mais rápido do que o outro, quer dizer que eles se afastam com uma velocidade relativa de 30 km por hora. Agora, se eu tivesse as velocidades ao contrário, ou seja, se o de trás estivesse correndo mais do que o da frente, significaria que, ao invés de se afastar, eles estariam se aproximando, porém com essa velocidade relativa de aproximação, tudo bem? Agora, um segundo caso, eu vou colocar esse carro amarelo indo para a direita a 50 km por hora e o carro azul vindo para a esquerda a 80 km por hora. Nesse caso, como eles estão vindo um de encontro ao outro, significa que os dois ajudam a aproximar. Então, na hora de calcular a velocidade relativa de um em relação ao outro, eu vou fazer 80 mais 50. E nesse caso, a velocidade relativa entre eles é 130 km por hora. E aí a gente conclui que, como esse carro e esse outro estão agindo para que aconteça a mesma coisa, ou seja, para que eles se encontrem, a gente tem a soma das velocidades, que vai dar para a gente uma velocidade relativa de 130 km por hora. Agora, uma terceira situação. O carro amarelo está indo para a esquerda com uma velocidade de 50 km por hora e o azul está indo para a direita com uma velocidade de 80 km por hora. Você percebeu que, nesse caso, eu não me preocupei com o sinal da velocidade. Quando a gente faz velocidade relativa, a gente não se preocupa em colocar a velocidade como positiva ou negativa, é o tratamento escalar. A gente só quer determinar a velocidade de um em relação ao outro. Bom, agora nesse caso, o que você percebe? Tanto o carro amarelo quanto o carro azul, os dois estão se afastando, os dois estão contribuindo para esse afastamento. Então, como os dois ajudam o afastamento a acontecer, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade relativa vai ser 80 mais 50. Então, a velocidade relativa vai ser, de novo, igual a 130 km por hora. Aí, o que a gente nota, então? A velocidade 1 e a velocidade 2 estão mostrando que os dois carros estão ajudando o afastamento a acontecer. E aí, para achar a velocidade relativa de 130 km por hora, a gente somou as velocidades. Resumindo, gente, o que a gente consegue perceber bem fácil aqui? Olha só, quando uma velocidade aponta para o mesmo lado que a outra, para achar a velocidade relativa, eu vou subtrair uma da outra. E quando eu tenho uma velocidade para cada lado, seja no segundo caso ou no terceiro, percebe que eu tenho uma para cada lado,
para achar a velocidade relativa, eu vou fazer a soma. E detalhe, nesse caso aqui, a gente não vai se preocupar com o sinal, porque o que interessa é estabelecer a velocidade de um em relação ao outro. Ou seja, a gente calcula o valor final sempre em módulo, tudo bem? Bom, agora usando esse conceito de velocidade escalar relativa e os conceitos das aulas anteriores, vamos resolver um exercício de aplicação dessa parte da matéria. Exercício 1, uma questão da prova da Unesp. Em uma viagem de carro com a sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar com vocês as principais informações, depois a gente vai desenhar essa situação para conseguir resolver numa boa exercício. Então a gente sabe que o tempo de ultrapassagem é 8,5 segundos, que o comprimento do carro é 4 metros e que a velocidade do carro era 30 metros por segundo. Agora, a gente marcou essas informações iniciais aí na tela. Eu só não posso esquecer que naquela figura que a gente mostrou no começo do enunciado tinha uma informação importante também que eu vou mostrar para vocês agora. Na figura dizia que o caminhão tem um comprimento de 30 metros. É importante demais que a gente retire essa informação da figura para conseguir resolver o exercício. Então vamos lá, eu vou representar para vocês aqui o carro e o caminhão e vou colocar as informações que a gente destacou ali no texto. O tempo de ultrapassagem, 8,5 segundos, o tamanho do carro, que é 4 metros, a velocidade do carro, que é de 30 metros por segundo, e o comprimento do caminhão, que a gente tirou lá da figura, que vale 30 metros. Então o que vai acontecer? O carro vai ultrapassar o caminhão, e aí, para o carro ultrapassar o caminhão, vai levar um certo tempo, que a gente sabe. Agora, para a gente resolver esse problema, a gente vai usar uma técnica para facilitar a nossa vida. Como o carro vai ultrapassar o caminhão, a gente vai fazer de conta que o caminhão está parado e o carro está se deslocando com uma velocidade que vai ser a velocidade relativa entre os dois. Então dá uma olhada para cá. A gente sabe que velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade vai ser a velocidade relativa. Quem é a velocidade relativa? Como o caminhão e o carro estão indo para o mesmo lado, a velocidade relativa é simplesmente o quê? A velocidade do carro menos a velocidade do caminhão. Então a velocidade relativa fica para a gente como a velocidade do carro, que é 30 metros por segundo, menos a velocidade do caminhão que eu quero descobrir. Então eu vou colocar para vocês aqui 30 menos V. Agora o ΔS. Pessoal, o ΔS que o carro percorreu para ultrapassar o caminhão foi o quê? Olha ali na figura. Ele teve que andar o tamanho do caminhão mais o seu comprimento. A gente sabe das informações que vieram do enunciado e da figura que o comprimento do caminhão é 30 metros e o comprimento do carro é 4 metros. Vamos anotar aqui, vamos colocar a unidade também em metro. Por isso, a gente pode dizer que o ΔS é igual a 34 metros. Vamos voltar lá então para a resolução. No lugar do ΔS, eu vou colocar para vocês 34, dividido pelo ΔT. O ΔT foi passado para a gente, o tempo de ultrapassagem é 8,5 segundos. Continuando, 30 menos V é igual a 34 dividido por 8,5 vai dar 4. Aí eu vou pegar esse 30 que está desse lado da equação positivo, eu vou levar ele lá para o outro lado negativo. Vai ficar para a gente que menos V é igual a 4 menos 30.
Isso vai dar para a gente, então, que menos v igual a 4 menos 30 é menos 26. Agora, o que a gente aprende lá com o ferreto? A gente aprende que quando eu tenho menos um valor igual a menos outro, eu posso simplesmente multiplicar os dois lados da equação por menos 1. Então, a gente tem que, se menos v igual a menos 26, é porque o v é igual a 26. E como a gente usou a distância em metros e o tempo em segundos, vai dar para a gente em metros por segundo. Aí, se a gente olhar as alternativas que foram dadas para a gente chega na conclusão que a nossa resposta é a letra D, que a velocidade do caminhão é de 26 metros por segundo. Pessoal, agora olha só. Esse mesmo problema você poderia ter resolvido montando a função horária da posição para o caminhão, a função horária da posição para o carro, e aí resolver o exercício. Só que vai dar um trabalho, o exercício vai ficar gigantesco, não vale a pena. Então a minha sugestão é o quê? Falou sobre caso de ultrapassagem, usa que velocidade é ΔS por ΔT, e no lugar da velocidade, usa a velocidade relativa, tá bom? Vem cá comigo, vamos resolver mais um exercício para você ver como fica tranquilo dessa forma de resolver. Exercício 2. Dois trens de comprimento 60 metros e 90 metros correm em trilhos paralelos e em sentidos opostos. O trem menor move-se com o dobro da velocidade do maior, para um referencial fixo na Terra. Uma pessoa no trem menor observa que o trem maior gasta 2 segundos para passar por sua janela. Determine a velocidade em metros por segundo do trem menor. Então, qual é a situação que a gente tem esse problema? A gente tem os dois trens e no trem menor tem uma pessoa na janela. Percebe que essa pessoa que está no trem menor é que observa que o trem maior gasta 2 segundos para passar por sua janela. Então, não é 2 segundos para que um trem cruze completamente o outro. Percebe ali, ó, são 2 segundos para acontecer esse movimento que você está vendo aqui. Ou seja, a pessoa viu passar pela janela dela o trem maior, que tem 90 metros de comprimento. Agora, a questão quer que a gente determine a velocidade em metros por segundo do trem menor. O que foi dito no enunciado sobre a velocidade? Foi dito o seguinte, que o trem menor move-se com o dobro da velocidade do trem maior. Ou seja, eu vou te dizer o seguinte, que esse trem maior está vindo para a esquerda com uma velocidade v. E o trem menor está indo para a direita com uma velocidade 2v. E como é um caso de ultrapassagem, seja no mesmo sentido ou sentido oposto, o que eu acabei de combinar com vocês? Que a gente vai fazer que velocidade é ΔS por ΔT. Agora, a velocidade que eu vou usar é a velocidade relativa. E o ΔS é o ΔS em questão. Vamos lá, velocidade relativa. Eu tenho as duas velocidades indo uma para cada lado. E a gente combinou que a velocidade relativa, quando vai um corpo para cada lado, é porque os dois ajudam a aproximar ou os dois ajudam a afastar. Ou seja, é v mais 2v. É a soma das velocidades. Ou seja, a velocidade relativa vai dar para a gente 3v. Coelho, mas eu não entendi por que você fez v mais 2v. v, que é a velocidade de um dos trens, e 2v, que é a velocidade do outro. E a gente somou porque eu tenho uma velocidade para cada lado, os dois ajudam a aproximar e os dois ajudam a afastar. Por isso que a velocidade relativa entre eles deu 3v. Continuando então a nossa resolução. A velocidade relativa é 3v. ΔS. O que acontece? A pessoa que está aqui nessa janela vê o outro trem passar pela janela. Foi dito no enunciado aqui, ó, por sua janela. Então ela observa o quê? Ela observa os 90 metros passarem por ali. Ela não observa o próprio trem. Então, o ΔS para a gente aqui é 90. Dividido pelo tempo que demora para isso acontecer. O enunciado disse para a gente que o tempo é de 2 segundos. Essa conta vai dar então que 3v é igual a 90 por 2, 45. E aí eu posso escrever que v é igual a... Esse 3 está multiplicando v, eu posso escrever ele dividindo 45 do outro lado. Então fica que v é igual a 45 dividido por 3. Portanto, a velocidade v
é igual a 45 por 3, 15 metros por segundo. Agora, cuidado com a pergunta que foi feita. Foi perguntado para a gente a velocidade em metros por segundo do trem menor. E, pelo que a gente anotou na figura, V é a velocidade do trem maior. A velocidade do trem menor é 2V. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a velocidade do trem menor é igual a 2V, 2 vezes 15, 30 metros por segundo. Essa é a resposta que a gente está procurando. Pessoal, e esse exercício mostra pra gente o tipo de atenção que a gente tem que ter. A gente calculou que a velocidade V era 15 metros por segundo, mas a resposta que a gente queria é essa que está aqui do lado, é 30 metros por segundo. Por quê? Porque ele pediu a velocidade do trem menor. E ele disse no enunciado que a velocidade do trem menor era o dobro, ou seja, era aquela que a gente chamou de 2V, tá certo? Bom, pessoal, com isso, a gente encerra uma aula de ultrapassagem, onde eu te mostrei uma maneira mais simples de resolver os exercícios que costumam ser bem complicados. Mas para você que acompanha a física aqui com a gente, saiu na boa, tá certo? Tchau e até a próxima aula.